Vamos lá, pessoal, vamos analisar juntos aqui. Hoje eu quero trazer para você, professor Júlio, como fazer a renovação do contrato de locação. Então, vamos tratar desse ponto tão importante, que é a renovação, né? A rescisão e a renovação, não só a rescisão, mas a renovação. Quero lembrar você que o contrato de locação ele pode ser por prazo determinado, 12 meses, 36 meses. Então, nós temos o contrato de locação, em regra, ele é feito por prazo determinado, mas ele pode ser feito também por prazo indeterminado. A lei não exige que seja feito de forma totalmente determinada, né? Então, nós temos essa possibilidade. A renovação do contrato de locação, ela pode se dar, isso é importante, pela renovação automática. Eu posso criar uma cláusula de renovação automática ao final do contrato, se as partes não reclamarem, 30 dias antes, 60 dias antes, eu posso estipular isso até 90 dias antes, a renovação automática faz eficácia, ou seja, o contrato prevalece, continua vigente. Então, existe sim a possibilidade de renovação automática. Para que exista a renovação automática, eu preciso, de fato, que essa cláusula exista dentro do contrato. Se não existe essa cláusula de forma taxativa, não há que se falar em renovação automática, não existe por si só. Cuidado! Renovação automática pode ser algo muito bacana, mas pode ser algo muito complicado, pode dar muita dor de cabeça. Eu oriento sempre esses contratos de locação, principalmente o comercial, o industrial, o não residencial, fazer a renovação, um novo contrato, porque as coisas mudam, a economia muda, a forma de pensar, algumas cláusulas, alguma situação pode ser resolvida. Tudo bem, nós sabemos que nós podemos consertar no contrato de locação através de aditivo, qualquer coisa. Aditivo é complementar, corrigir um contrato, mas o ideal é que a gente faça assim, um contrato bem feito e renove fazendo um contrato novo. A renovação automática ela evita, o contrato vai passando os anos, esse contrato fica viciado, né? Fica um contrato desatualizado. Esse é o problema da renovação automática. Ela existe, ela é utilizada no Brasil, mas esse é um problema sério. Para formalizar a renovação do contrato de locação, podem ser solicitados os documentos e comprovantes do inquilino para atestar sua renda, renovar a garantia locatícia, seja qual for uma das 4 garantias que nós já estudamos, e da mesma forma, a documentação do imóvel também pode e deve estar em dia para que a renovação possa ocorrer sem problemas. Lembrando que o locador pode alugar e, além do locador, pode o possuidor alugar. Mas o inquilino tem que saber que o locador não é proprietário, é possuidor. Essa informação vai constar no imóvel, mas a lei brasileira permite. Essa renovação ela pode ser feita, então, 30 dias antes ao final do contrato, 60, 90 dias. Podemos ter uma cláusula de renovação automática, isso é perfeito. E em relação à rescisão pode ser feita através do distrato, né? As partes chegam à conclusão que não querem mais manter o contrato. Isso chama distrato. A locação cabe ao distrato, é totalmente consensual. E eu posso também fazer em virtude da denúncia do contrato, ou seja, pode o locador denunciar o contrato judicialmente, que é o despejo. Nós temos vários motivos para despejar alguém: falta de pagamento de acessórios, ato ilícito, talvez descumprimento contratual. E o locatário, o inquilino, também pode propor uma ação de rescisão de contrato ou ainda chamar despejo por culpa exclusiva do locador. Ou seja, o inquilino se sente prejudicado e propõe essa ação para que exista, de fato, judicialmente uma ordem judicial, a rescisão do contrato. Então, pode ocorrer também o despejo por culpa exclusiva do locador. É o despejo onde quem tem legitimidade ativa é o inquilino e não o locador. É um despejo diferente que pode ser chamado de rescisão de contrato. A renovação, segundo a lei, de acordo com a lei do inquilinato, a lei 8.245/91, é livre a estipulação de qualquer prazo para a duração do contrato de aluguel, desde que exista um acordo entre o locador e o locatário. Mas o mais comum é que os contratos tenham prazo de 12 meses, 24 meses, 30 meses, é muito comum, né? Encerrado esse prazo, se as partes decidirem continuar o contrato, é preciso, o ideal, fazer a renovação, um novo contrato, né? Então, se não tem cláusula automática, essa é a ideia. Essa renovação de contrato pode ocorrer de duas formas. O locador e o locatário devem alinhar em conjunto as possíveis alterações desse novo contrato e vão fazer um novo contrato já atualizando. A segunda forma desse contrato é a renovação do contrato, que também pode ocorrer de maneira automática, e como nós falamos aqui, a cláusula automática, que não é tão bem-vinda, porque o contrato vai ficando desatualizado. Precisa tomar cuidado com isso, né? A não ser que eu conserte através de aditivo. Então, existe essa possibilidade. Na renovação do contrato, é sempre importante falar de reajuste, prazo, garantia novamente, ou renovação da mesma garantia, a vigência do novo contrato, documentação. Então, é muito importante que isso seja levado em consideração. Quando nós falamos aqui, existe a renovatória. A ação renovatória,
É uma ação que eu vou usufruir dela toda vez que existe uma locação não residencial. Então eu trabalho com ação renovatória porque eu vou buscar a renovação do contrato de forma compulsória. Esse é o grande objetivo da ação renovatória. O Poder Judiciário vai fazer com que, através de uma ordem judicial, o contrato seja renovado. A ação renovatória, gente, ela é disponibilizada pelo direito processual brasileiro para garantir o direito do empresário, comerciante, em renovar o contrato de locação referente ao imóvel, onde esteja localizado o seu ponto comercial, seja qualquer tipo de comércio, até trabalho intelectual, um escritório de advocacia, contabilidade. Então, esse é o grande objetivo. Quando nós falamos da ação renovatória, ela é cheia de requisitos. Por quê? Eu preciso cumprir todos os requisitos do 51 da Lei do Inquilinato, artigo 51 da Lei do Inquilinato. E eu sempre falo para os meus alunos, é uma ação traiçoeira, né? É uma ação traiçoeira. Já tivemos casos aqui no escritório que o juiz entendeu que a parte não tinha idoneidade moral. Aí você fala, professor Júlio, mas por quê? No outro processo, em São Paulo, nós ganhamos ação, então, com os mesmos documentos. Então, é uma ação que eu costumo dizer, uma ação traiçoeira. Precisamos tomar cuidado. Ações renovatórias, muita atenção, doutora, porque muitas vezes o cliente acha que é causa ganha, né? E muitas vezes o judiciário deixa a desejar no julgamento. Então, temos que tomar muito cuidado com essas ações traiçoeiras. No direito de família, eu sempre falo que a ação traiçoeira é exoneração de alimentos. No direito imobiliário, a ação mais traiçoeira que tem é a revisional e a ação renovatória, porque é uma ação que muitas vezes o sujeito acredita que é causa-ganha e não existe causa-ganha. O judiciário implica com alguns dos requisitos. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Muita atenção em relação a isso. A ação renovatória de locação comercial ou de locação não residencial, ela tem a finalidade, você vai fazer uma ação renovatória, para buscar o Poder Judiciário e requerer uma renovação compulsória, judicial. Para fazer isso, eu preciso cumprir vários requisitos. Entre esses requisitos, eu preciso dessa relação locatícia de 5 anos. Né? 5 anos de relação locatícia. 3 anos na mesma atividade. Veja, 5 anos de relação locatícia e 3 anos na mesma atividade. Eu só posso propor essa ação também no último ano da locação, 6 meses antes do final. E outro detalhe importante, o contrato deve ser por prazo determinado, né? Não por prazo indeterminado. Então, olha quantas regras aí para que possa ter sucesso nessa demanda. Então, fique atento. Vou repetir, 5 anos de relação contratual, não precisa ser um contrato de 5 anos, pode ser um contrato de 3, mais outro de 3, um de 2, mais outro de 3, tem que bater no total 5 anos, podem ser vários contratos. E eu preciso exercer a mesma função, a mesma atividade dentro do imóvel há 3 anos, então cuidado com isso, tá? Quando nós falamos do contrato de locação aqui, esse é o primeiro requisito, 5 e 3 anos. 3 anos na atividade, 5 anos na relação locatícia. Para propor essa ação renovatória, é importante também eu propor no último ano da locação, 6 meses antes do final. E o contrato tem que ser por prazo determinado. Então, a principal finalidade da ação renovatória, gente, é proteger o fundo de comércio, um ponto comercial, criado pelo empresário comerciante, pelos anos, né, pela sequência dos anos em que está instalado no local. Como nós temos muitos investimentos na infraestrutura de um comércio, criar a clientela é difícil no Brasil, é uma proteção, né? A infraestrutura, investimentos no comércio, essa é a ideia, proteger a clientela constituída ao longo dos anos, essa é a ideia, as propagandas, publicidades inseridas também, sem mencionar a valorização do imóvel pelo fato de estar locado e pela sua conservação também. Então, conservação inclusive dos empregos, né, que ali existam. Então, também. Requisitos, então, anote aí, artigo 51 da Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245 de 91, tá? Primeiro requisito, então, de fato, a locação tem que ser comercial ou não residencial, então precisa existir a relação com o empresário, o comerciante, o locatário deve ser empresário comerciante, senão não dá para fazer renovatória. Tivemos aí alguns julgados diferentes, né? Isso aconteceu igual a trabalhista lá com a questão do Uber, então às vezes aparece alguma coisa do nada aí, mas não é o comum, então fique atento em relação a isso. Também a regra específica, requisito artigo 51 da Lei do Inquilinato, estar instalado no imóvel por no mínimo 5 anos com contrato escrito. Então, 5 anos com contrato escrito. Não precisa ser um contrato de 5 anos, mas eu tenho que comprovar que eu estou no imóvel há 5 anos. Eu posso comprovar com vários contratos, mas o lapso temporal tem que ser no mínimo 5 anos, tá? E todos esses contratos eu posso usar de forma acumulativa, mas devem ser feitos de forma formalizados, escritos. Não precisa ser escritura pública, não. Pode ser instrumento particular. Em locação, ninguém faz escritura pública, é muito difícil, né? Então, é a regra do jogo, tá? Outro ponto também, estar exercendo no imóvel a mesma atividade há 3 anos sem interrupção. Também outra regra importante.
Preenchidos esses dois requisitos, o empresário, comerciante, locatário, poderá ingressar, requerer a renovação do seu contrato, revertendo assim as especulações, os abusos indiscriminatórios dos aluguéis. Essa renovação eu só posso buscar nos 6 primeiros meses do último ano do contrato de aluguel. Se eu perder esse prazo, eu perdi o direito de usufruir dessa ação. Então precisa tomar cuidado com isso, tá? Então, requisitos importantes para propor essa ação. Tem que ser empresário, tem que ser comerciante, ou seja, um contrato não residencial, um contrato comercial. Eu preciso estar instalado no imóvel por no mínimo 5 anos, mínimo, pode ser mais, com contrato escrito, hein, gente? Escrito. E também estar exercendo atividade pelo prazo mínimo de 3 anos sem interrupção. São os requisitos básicos para propor essa ação. Eu não posso perder o prazo sempre no último ano. Então, isso é importante. Do direito à renovação, é importante saber que decai daquele que não propuser a ação no interregno, né, de 1 ano e no máximo 6 meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigência. Então, se você ficar pensando muito e perder o prazo, acabou. Mesmo que você tenha o direito, não dá para fazer. Então, é importante, hein? Limitações, né? Existe uma discussão em relação à limitação. A fundamentação para a ação renovatória não serve como fundamento para questões residenciais, nem como revisional. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Renovatória é para renovar o contrato de locação. Revisional é para aumentar o valor ou diminuir, é outra coisa. Despejo também. Despejo é a ação que vai gerar a rescisão do contrato, né? Então, são situações totalmente diferentes. Em relação às recusas listas do locador, o locador ele não estará obrigado a renovar o contrato. Isso é matéria de defesa, é importante deixar claro aqui. Não é obrigado a renovar o contrato por determinação do poder público, se tiver que realizar no imóvel obras que importarem, né, na sua radical transformação, de fato, ou fazer modificações de tal natureza, ou aumentar o valor do negócio da propriedade. Também, matéria de defesa, se o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio, ou para transferência do seu fundo de comércio, caso ele tenha há mais de 1 ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, né, ou o seu cônjuge, companheiro ou companheira, ascendente ou descendente, e também nas hipóteses do inciso 2, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo de comércio com as instalações e pertences, né? Então, isso é importante. Outra relação de defesa, as locações de espaço em shopping center, o locador não poderá recusar a renovação do contrato em fundamento. Então, isso é importante. Ainda estudando esse direito, também vale a pena falar da indenização. O locatário, em regra, terá direito à indenização para o ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com a mudança e a perda, né, do lugar e a desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não concorrer em razão do terceiro, né? Então, em melhores condições. O ideal, eu sempre falo que locação precisa tomar cuidado. Todo mundo acha que tem direito de preferência na locação. Isso é um perigo, né? Por quê? Porque se eu não tenho cláusula de reserva ou direito de preferência dentro do contrato, e esse contrato não está devidamente averbado na matrícula do imóvel, não há que se falar de direito de preferência. É um perigo isso, hein? Outro ponto que eu falo com você é a sublocação, né? O direito à renovação do contrato ele poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação. No caso do sublocatário, no caso da sublocação total ou parcial, o direito à renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário, outro ponto também. Existe o chamado duplo direito, né? Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para atividade de sociedade de que faça parte e que esta passe a pertencer ao fundo de comércio, o direito de renovação poderá ser exercido pelo locatário, né? Ou pelo seu sócio também. E dissolvida a sociedade comercial por morte de um sócio, o sócio sobrevivente fica subrogado no direito de renovação deste que continue no mesmo ramo, outro ponto também importante, tá? Então, tratando aqui de renovação. Então, a rescisão do contrato de locação ela pode ocorrer através do meio de distrato, simples distrato, consensual, com isenção de multa, inclusive. Se eu saio antes do final do contrato e o contrato estipula a multa, ela tem que ser proporcional, então tanto um lado como o outro tem que pagar essa multa. E detalhe, né, se for para o judiciário, é uma rescisão forçada. A renovação ela se dá com um novo contrato ou através de renovação de cláusula automática, que dá muita confusão porque o contrato vai ficando desatualizado. Então, essa é a ideia aqui, tá bom? Eu espero você na próxima aula, no próximo encontro. Muito obrigado e até já.